gente, tudo bem? Eu sou Thalita Lombardi, a escritora de Jessica Rainbow. Vim aqui hoje pra postar a segunda parte do vídeo da apresentação da noite de autógrafos. A primeira você vai ver agora o link que eu vou deixar aqui pra você, pessoa. E a segunda eu conto um pouco de como eu escrevi, quais foram os maiores desafios na parte da escrita, como eu contextualizei tanta coisa num lugar só. E aí, vocês vão entender bem o que eu passei esse processo aí de quase 2 anos só pra escrever. Sem contar com edição, com lançamento. Roda, VT! Muita gente sabe que eu fui pra Chicago, né? Que eu tirei alguns meses sabáticos. Sabático, outra coisa. Que eu não tô sabendo muito o que é. E por acaso, eu quis escrever um livro antes de acontecer um processo muito difícil da minha vida, foi quando eu tive problema de saúde, né? Não sei porquê, veio uma história de assistência. Não sei, não faço a mínima ideia por que veio essa inspiração de ser um menino do circo. Eu escrevi uma linha, assistência. E aí, de repente, eu comecei a escrever no mundo que eu conhecia zero, né? Quando eu era pequena, eu ia pro circo com meu pai, lá em João Pessoa, a gente ia no circo do Marcos Frota, achava irado aquele negócio da galera voando e tal. E quando você olha o que a gente tem hoje de literatura, a gente não tem ninguém que fala sobre circo. A gente tem os castelos, a gente tem toda a história de tudo, de vampiro, de tudo, mas a gente não vê, ninguém fala sobre circo. E aí eu falei, eu acho que é uma oportunidade de falar sobre uma matéria que ninguém fala. E aí eu comecei a desenvolver. Só que qual é o problema? Vocês que trabalham comigo sabem que eu sou muito focada em... Se eu vou fazer uma coisa, eu preciso fazer uma coisa que seja muito boa. Se eu vou fazer uma coisa, ela tem que ter uma profundidade muito grande. E eu acho que foi a parte mais difícil de escrever um livro, foi essa preocupação com a profundidade do livro. Quando eu decidi escrever um livro que aconteceu em 1960, tudo que aconteceu em 1960 aconteceu de verdade. Então o livro ele tem muito de, por exemplo, militarismo. Então Jéssica nasceu no Circo Encantado, em Chicago, só que quando ela foge pro Brasil, ela vem numa época de militarismo. Então eu pesquisei muito sobre isso para poder escrever isso no livro. Na época, 100 mil pessoas na rua era muito. A gente teve uma passeata com 100 mil, que foi uma coisa histórica do Rio de Janeiro. E eu escrevi sobre isso que realmente aconteceu. Então tudo isso foi muito chato de ter que pesquisar. Foi muito chato. Mas ao mesmo tempo ele deu aquela cerejinha no bolo que eu queria. Porque quando eu li O Homem que Matou Getúlio Vargas, que foi uma das minhas grandes inspirações, eu via que tudo ia acontecer. O cara é um assassino, que é um assassino serial. Ele era contratado pra matar um monte de gente, como o John Lennon e tal. E ele sempre chegava atrasado. Até que ele encontrou Getúlio Vargas e a história é sobre isso. Então o Jô fez uma pesquisa muito grande. Eu falei, se eu vou fazer, eu tenho que fazer o negócio direito. Aí essa foi a parte de pesquisa histórica. Então, acontecia em 1960 as competições de música, então tem competição de música, então Caetano vai preso no meio da história, então tudo acontece realmente e foi um trabalho muito legal, porque eu conheci melhor também a nossa história, né? Porque você acaba que quando você pesquisa um pouco da história que você escreveu um livro, você acaba se aprofundando um pouco mais. E eu me apaixonei muito, porque eu gosto muito de música e tal, pra vocês entenderem a ponte Chicago-Brasil. Frank Sinatra, que gravou com Tom Jobim naquela época, e aí ela descobriu o Brasil por conta disso. Porque aí tem esse link com o Brasil. E aí a segunda dificuldade, eu queria fazer 7. Então a minha mania por alguma coisa, de não ser uma coisa só, eu tenho muito medo das coisas que se acabam. Espero que eu não chore falando sobre isso. Mas eu não gosto dos fins, eu gosto dos começos, dos meios. E eu falei, como é que eu vou escrever um livro que vai acabar já no primeiro livro? Como é que eu vou conseguir escrever uma história que ela vai acabar? Então eu vou escrever 7. Claro que eu só escrevi uma até agora. Mas a decisão de fazer mais de um livro, ela veio muito disso, de falar, não quero fazer só uma coisa que seja finita, então eu vou pesquisar tudo do número 7. E aí foi a minha segunda dor de cabeça, porque não existe tudo do número 7, mas eu queria que tudo existisse do número 7. Por exemplo, a gente tem 5 elementares da natureza, mas eu queria 7. Como é que a gente descobre o 7? Comecei a pesquisar em tudo que vocês imaginarem, então eu juntei elementos como o taoísmo tem mais 2 elementos, que é a madeira e o tesouro. E eu juntei os nossos terra e tal, para ter no 7. Então fui juntando várias coisas que existem realmente para poder desenvolver tudo no número 7. Então o circo, ele tem as 7 cores do arco-íris, que ele é o circo Rainbow, por isso que é o nome Rainbow, por conta do arco-íris, que tem 7 cores. E aí tudo acontece em volta do número 7, absolutamente tudo. Então, a cada 7 anos as crianças ganham um poder, a cada 7 anos acontece um monte de coisa. Então tudo é número 7. A apresentação, o cara fala 7 minutos, então 14 segundos, tudo tem que ter número 7. Então foi muito louco ter que escrever tudo com o número 7, porque você tem que fazer uma pesquisa um pouco maior. Então foi muito gostosa a pesquisa, só que foi muito dolorosa, porque quando você escreve algo que é tão cheio de detalhes, em pequenas, assim, eu não sou aquela pessoa que quer escrever um livro de 500 páginas. Eu quero deixar com que o leitor ele consiga viajar na história, ele consiga ler e ele consiga desenhar tudo que eu quero passar, mas eu quero que ele tenha também uma forcinha do lado dele. Então, se a Mari vai ler, ela vai ter que desenhar na cabeça dela, tem muita informação, mas ao mesmo tempo, a minha professora, a outra
quando leu, ela disse que ela se perdeu na metade do livro várias vezes, assim. Ela falava, meu Deus do céu, não sei onde eu tô, daqui a pouco eu descobri de volta onde eu tô. Então acontece muito esses altos e baixos. Eu acho que a parte mais difícil de escrever o livro, o Circo Rainbow, ele tá na frente do Lago Michigan. Então você pega uma gôndola pra chegar no circo. Então não é uma entrada normal. Mas eu não vou contar o que acontece, então vocês vão ter que ler. Aí quando você chega, você tem um circo grande, você tem 7 portas de cada lado. E são 7 portas que você vai viver experiências. A primeira porta que ela explora no livro é a porta do amor, que é verde, tá? Enfim, aí quando você entra lá no circo, tem um monte de coisa que acontece pra você chegar até o circo. Atrás do circo tem uma mini cidade, que é uma cidade onde vivem os habitantes do circo. Cerca de 100 pessoas sempre estão no circo, então lá não existe nada de preço. Então o circo é uma coisa que é autossustentável. Claro que não tem poder mágico, né? Então você faz assim e limpa, né? Aquele sonho que todo mundo tem, então a gente não precisa ter essa preocupação. Além da mini cidade, a parte que eu construí, que foi a parte que é fantasiosa mesmo, que é a parte fantástica, foi a parte do Jardim Pote de Ouro. Ele é um jardim onde as crianças são criadas com seus animais de estimação e eles ganham tipo dragões, leões alados, eles ganham unicórnios, eles ganham coisas legais que a gente sempre queria ganhar. E eles crescem com esses animais como se fossem, assim, um complemento um do outro. E eles vão se defender a vida toda. Aí isso são a parte dos animais e eu tenho que desenhar agora, meu desafio é fazer um game, que eu não fiz ainda nesse primeiro livro, então no segundo deve rolar um game, como tem o do Harry Potter, todo mundo tem um game, né? Quem sabe a gente faz um game junto, a galera que leu o primeiro, a gente faz o game no segundo. Como que as pessoas recebem as pessoas dos outros mundos? A gente fala muito sobre os outros mundos, né? E eu falei, cara, como é que eu faço a conexão então de tudo isso? Eu conectei o mundo ao circo e como é que conecta o circo aos outros mundos? E o número 7 a ver com isso. Eu criei esse jardim, que ele tem 6 árvores mágicas e o pote de ouro, na verdade, é um lago de ouro, que ele realmente é dourado. Cada árvorezinha dessa, ela é uma porta para outro mundo. Então são 7 mundos. É louco, gente, eu sei, eu juro que eu não sei droga, gente, é isso. Mas enfim, o difícil foi esse momento, quando eu tive que decidir cada árvore, que mundo ele era parte. Então ele tem um mundo dos oceanos, né? Então, quem que é a guardiã dos oceanos? São as sereias, mas o nome dela não é sereia, é Ondina, tá? Tudo isso a gente vai falando no livro. E cada um, quando ela chega na troca do portal, é no 7º dia da lua cheia, é 7 raios do sol, de 7 da... E aí eles se comunicam cada um de uma forma. Então, como ele vai dizer que o mundo das águas tá tudo bem? Ela chega, a Ondina, e ela canta, para poder ela explicar que aquele mundo tá funcionando. Então tem um mundo que as fadas são as guardiãs, tem um mundo que são os gnomos, que são os doentes. Então tem vários tipos de mundos e vários tipos de interação, que tem a salamandra, que é do fogo, né? Então chega lá, e é aí que é a merda, né? Porque quando alguém consegue entrar no portão desse, ou alguém sai. O equilíbrio, o desafio do circo não é apresentar e divertir as pessoas, é guardar esse mundo mágico que está por trás do circo. Então muitas pessoas entram e saem desses portais e é um perigo. Então é esse que é a conexão com a geral. Então quando eu escrevi a parte de como foi a troca do portal, foi a última coisa que eu fiz. Eu pesquisei tudo, tava tudo pronto, falei, cara, agora tem que fazer o momento. Que eles sobem numa casa, que não sei o que, eu não vou contar, vocês vão ter que ler. E aí eu lembro que eu escrevi, minha mãe tá online, sabe que eu escrevi, fiquei muito estressada com isso. Aí eu escrevi tipo em 1 dia e meio, sem parar. Porque quem escreve, não sei como você foi escrever, Mari, é um amor e ódio. Não sei se é assim, Marcelo. Eu escrevo, não durmo, não como, não faço nada. E aí eu passo uma semana querendo matar e eu falei, agora eu vou fazer a troca dos portais. Sentei, fiz. E eu lembro que eu tava na casa de uma avó e eu fazia assim, meu Deus, hoje quando eu leio eu falo, nossa gente, para Brasil, como é que você escreve uma loucura dessa? E aí eu escrevi essa troca do portal e fui pra casa da minha mãe. Falei, mãe, eu preciso de colo. E apaguei eternamente, assim, eu desmaiei, não lembro de nada, assim, porque, eu não sei se vocês sabem, escrever é tanta emoção quanto qualquer outra emoção da nossa vida, porque você coloca todo o seu sonho aqui dentro. Então quando você escreve com tanto detalhe, de tanta energia, que trocou assim, que ele voou assado, que não sei o que, não sei o que, você realmente se acaba, né? De você se entregar mesmo. Então eu acho assim que essa foi a parte mais difícil do livro, de escrever. Tem outras partes muito difíceis de publicar, enfim, tudo isso. Mas essa parte assim foi bem legal. Então... Bom, gente, essa foi a segunda parte do vídeo que eu falei que a gente fez anteriormente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um processo muito legal de escrever esse livro. Muito, muito, muito. Então acessem, tá o link aqui embaixo, bit.ly/comprarjessica. É um mundo novo. A gente ainda tem 6 livros pra escrever, tem muito desafio, tem muita coisa boa pela frente. Eu agradeço a todo mundo que já comprou o
o livro, que já leu, já deu feedback, mandou mensagens pra mim emocionadas. É tanta coisa linda que eu recebo que dá vontade de chorar, meu Deus. Quero muito agradecer o Marcelo Siqueira, vou deixar o link dele aqui embaixo. Ele também é escritor, ele trabalha na editora que é a editora da Jéssica, que é a editora Novo Século. Então eu vou deixar o link aqui embaixo do Marcelo também. Amigo, obrigada, sua força é incrível, pra mim é super importante. Deixa aqui nos comentários se você já leu o livro, o que é que você achou. Se inscreve aqui no canal e me segue em todas as redes sociais, que é Menina Executiva. Valeu!